Quando eu comecei a buscar sobre reforma íntima na casa da minha mãe, isso há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu comecei a estudar na internet, buscar conteúdos que agregassem a minha reforma íntima, para eu tentar entender por que os ciclos repetitivos na minha vida estavam me atrasando de prosperar materialmente. E eu lembro que nessa época eu me aprofundei assim em vários conteúdos que abriram a minha mente de fato e me fizeram mergulhar de cabeça nos conteúdos espiritualistas. Eu, como sempre, nunca busquei uma religião específica, mas transitei por várias religiões. E foi nesse trânsito de várias religiões, de cada templo, de cada terreiro, de cada lugar, que eu fui somando um pouquinho do que eu gostaria de aprender na minha vida. E eu lembro que cada lugar que eu ia, eu ainda não me sentia confortável, porque eu sentia que faltava algo que explicasse 3 frases que, para mim, se não tivesse a resposta dessas 3 frases nesses lugares, eu não continuaria lá. Eu não conseguiria permanecer nesses lugares. E essas 3 frases eram: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E o lugar que mais chegou próximo, mas ainda assim me colocava dentro de uma caixinha, era o centro espírita, os mais conhecidos, né? Os centros espíritas, principalmente aqui de São Paulo. E como você já conhece meu canal, você sabe que eu moro atualmente na cidade de São Paulo e foi aqui a maior parte dos lugares que eu comecei a frequentar. Eu sou do interior de São Paulo, eu nasci na cidade de São Simão, que é bem interiorzão, bem cidadezinha pequenininha, fica bem próximo de Ribeirão Preto, para quem conhece. E lá não tem muito esse negócio de expansão da consciência, ou você é católico ou você é evangélico, é só isso. Espírita deve ter uns 2 centros espírita no máximo, e ainda assim é tabu falar de espiritismo na cidade porque a maioria é cristão, católico especificamente. Porque geralmente cidades de interior tem uma cidadezinha, tem uma igreja pequena, né? Geralmente é a igreja matriz, que é a igreja do centro da cidade, aquela igreja que foi construída, e a cidade foi construída em volta da igreja. E isso é padrão, basicamente, de cidadezinhas pequenas do Brasil. Você pode compartilhar aqui embaixo se é assim, por exemplo, na sua cidade. E aí, eu lembro que eu vim para São Paulo, depois dessa reforma íntima, trazendo muita bagagem, muito conteúdo de tudo que eu havia estudado na minha mãe, porque foi um período de exílio que eu considero. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, tinha voltado com uma mão na frente e outra atrás para casa dos meus pais. E a minha mãe, ela morava sozinha nessa época, porque ela já tinha se divorciado. E eu passei boa parte do meu tempo com ela, aprendendo sobre espiritualidade de fato. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui um cara muito espiritualizado, sempre fui muito apegado a orar, a rezar, a fazer proteções. Eu sempre fui aquele cara o cara diferentão da família que sempre levava o lado espiritual mais a sério. Diferente dos meus irmãos, minha família, assim, é muito diferentona. A minha família é mais pra pegada do tradicional. Ou é católico ou é evangélico, a maior parte. E onde eu quero chegar compartilhando essas experiências com vocês? Que quando eu comecei a me aprofundar nos conteúdos espirituais, espiritualista, se eu falar espiritual pode pegar mal, espiritualista, quando eu comecei a me aprofundar, eu comecei a me jogar de cabeça querendo abrir mão da vida material aqui na Terra. Eu queria largar trabalhos, pensei até em me tornar um sacerdote, alguma coisa do tipo, e só aí viver disso. Viver de luz, basicamente, né? Porque como que você vai abandonar a terra, abandonar o lado material, abandonar o trabalho em si para ganhar dinheiro e pagar suas contas? Porque é complicado no mundo de hoje, né? Eu sei que tem o celibato e tal, mas até me cogitou essa época, mas aí eu falei, isso não tem nada a ver comigo, eu sou um cara completamente fora da caixa, e entrar dentro da caixa para se diminuir e ainda ter que ficar ouvindo outra pessoa dizer o que você tem que fazer não combinava muito comigo. E aí o que eu comecei a pensar naquela época? Que eu deveria abrir mão do mundo terreno, da matrix, do sistema, e começar a me dedicar apenas ao mundo espiritual. Só que eu lembro de uma palestra do professor Hélio Couto,
que ele falava que a gente não devia ir nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente deveria buscar o equilíbrio. Ele não falou especificamente dessa forma, mas eu lembro que ele falava dessa questão da gente buscar o equilíbrio na nossa vida. E a prosperidade material, ela, para mim, hoje, ela representa isso. Ela representa o equilíbrio da prosperidade terrena e o equilíbrio da prosperidade espiritual. Porque nessa época eu queria abrir mão de tudo que havia no mundo terreno, na terra. Eu não queria saber do dinheiro mais, não queria saber do capitalismo, porque eu acreditava que eu deveria desapegar completamente do mundo material. Só que como a gente está aqui, vivendo hoje na matéria, no mundo encarnado, não faz sentido algum a gente querer abster-se de trabalhar, de pagar conta, de conquistar os bens materiais, de construir uma casa, de comprar um carro, o carro é um transporte, você precisa dele, de ter dinheiro para você sair, se divertir, para você fazer suas viagens, comprar suas roupas, etc. Não faz sentido você querer abrir mão de tudo isso daqui porque você está aqui, criatura. E o erro maior das pessoas que começam a se espiritualizar, a buscar a verdade do Criador, é acreditar que o desapego material ele tem que ser por completo. E não é assim que funciona. Lembra a frase? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Equilíbrio. Equilíbrio é aqui a terra, é onde estamos. Então, você começa a observar que tudo é a dualidade, né? Lembra a dualidade? Lado luz, lado sombra. Sol, lua, yin e yang, homem, mulher. Então tudo é o equilíbrio. É isso que eu quero que você enxergue aqui nesse vídeo. Equilíbrio, criatura. Então a gente não pode nem ir muito para um lado, nem muito para o outro. A gente tem que buscar o meio, o equilíbrio, o centro disso tudo. Por quê? Não vai adiantar você abrir mão da vida material aqui na Terra, porque você precisa se cuidar, você precisa se alimentar, você precisa se vestir, você precisa cuidar da sua higiene pessoal, você precisa ter um lugar para morar confortável, porque senão você não vai se sentir bem. Não tem como você se espiritualizar se você não estar bem materialmente. Porque na época eu não estava bem materialmente, eu estava bem espiritualmente. Nossa, fiz uma conexão profunda com o divino. Consegui viver experiências que, nesse vídeo aqui, eu não conseguiria gravar tudo que eu vivi de experiências espirituais naquela época. Mas o lado material não estava bom, ainda não estava do jeito que eu queria. E aí eu precisava resolver o lado material. Então não faz sentido algum você começar a se espiritualizar, começar a crescer espiritualmente e esquecer que você está na matéria. Por quê? Uma coisa é você entender que o desapego material é você possuir coisas, mas saber que isso daqui tudo é transitório. Porque as pessoas se apegam aos materiais. Que nem aquela frase lá de que o rico é mais fácil o pobre entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco da agulha lá. Lembra dessa frase? Nem sei se eu tô falando certo. Deu um branco aqui. E as pessoas levam aquilo ao pé da letra, gente. Porque não é daquela forma que o Criador quis explicar, que Jesus quis explicar naquela passagem da Bíblia. Porque as pessoas levam muito ao pé da letra aquilo, não é dessa forma. Ele quis mostrar que não adianta você conquistar mundos e fundos aqui na Terra e ficar apegado materialmente a isso daqui, porque tudo aqui é transitório. Nós estamos de passagem. E tem uma música que eu gostaria de lembrar, essa música. A gente vai ficando velho e vai esquecendo das coisas. Tem uma música que ela fala que a gente está de passagem aqui. Inclusive essa música já foi tema de novela. Aquela mande notícias pro mundo de lá. Eu gosto muito daquela música. E eu queria lembrar que nós estamos de passagem. Logo entendemos que se estamos de passagem, tudo é transitório. Então se tudo é transitório, o possuir é transitório também. Ah, mas então eu não devo lutar pelas coisas, Eduardo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que lutar pelos seus sonhos e objetivos materiais, porque ele é um complemento da felicidade espiritual que você também está buscando, entende? Então você precisa dos dois, e os dois é um equilíbrio, é uma balança. Você precisa dos dois, porque senão você vai ficar... Imagina uma balança, subindo e descendo. Imagina que você cresceu espiritualmente e entendeu como funciona o jogo.
já entendeu como funciona a Matrix, já entendeu o sistema do capitalismo, mas aqui, ó, você está vibrando na escassez de dinheiro, na escassez material, você precisa de ajuda de outras pessoas, você é uma pessoa que passa dificuldade financeira, não tem alimento suficiente para comer, não tem roupa direito para se vestir, então você está em débito consigo mesmo, criatura, tá entendendo? Agora também não adianta você estar lá em cima, você prosperou, cresceu, tá muito bem materialmente, mas espiritualmente você não investiu nada, não investiu em conhecimento, não entende como funciona o sistema, tá alienado, tá sendo uma pessoa consumista, usando o seu dinheiro, o poder que você tem material aqui nessa terra para comprar coisas fúteis, acumulando coisas desnecessárias, não pratica caridade e o lado espiritual tá em débito. Então é isso, ó, desce a balança, coloca um equilíbrio nos dois. Quando você atingir esse equilíbrio, você está literalmente prosperando em todas as áreas da sua vida. E é esse o propósito desse vídeo. Ensinar a você que não adianta você pender muito para um lado e esquecer o outro. Os dois precisam estar em equilíbrio. E eu fiquei pensando em gravar esse conteúdo desse vídeo porque nessa época eu acreditava que se eu abrisse mão do mundo material, eu já estava bem, já tinha comprado meu terreninho lá no céu, né? Achando que eu já estava ótimo, só que eu estava vibrando numa escassez financeira. Eu ainda dependia de outras pessoas. E é muito ruim você depender de outras pessoas porque você passa humilhação. As pessoas, para te ajudar, vão te cobrar. Né? Muitas vezes não existe almoço de graça. Eu tenho essa frase guardada comigo, uma amiga de antigamente, ela usava muito esse conceito de Eduardo, não existe esse negócio de almoço de graça, todo mundo quer algo em troca. O capitalismo é isso, é algo em troca, você tem que dar algo em troca. Sempre quando você compra alguma coisa, você tem que pagar algo em troca, seja através do seu tempo, através de um serviço, através do dinheiro, e a vida é assim. Né? Se alguém te ajudou, você já está em débito com o Criador, porque você precisa praticar a caridade com alguém, seja com a mesma pessoa ou com outras pessoas. E a vida é isso. Lembra o professor Hélio Couto falando? Crédito, débito, o tempo todo. Alguém te ajudou? Você já está devendo na conta universal, então você precisa ajudar outras pessoas. E não adianta nada você prosperar materialmente e esquecer de praticar a caridade. É tudo um jogo de soma e subtração. Você precisa começar a praticar a caridade de alguma forma. Ah, Eduardo, mas neste momento eu não posso praticar caridade porque eu também estou vivendo algum tipo de escassez. Eu estou passando dificuldade financeira. Eu, às vezes, não consigo nem comprar os alimentos direito de casa. Eu não tenho um lugar para morar. Eu ainda não conquistei meus sonhos. Gente, existem milhares de formas de se praticar a caridade. E para este universo, que é dual, se você ainda não entendeu, dualidade, estude sobre isso. A dualidade. Nós ainda vivemos num universo de dualidade. Existe o bem e o mal. Lembre-se disso sempre. Então você precisa pagar o bem quando alguém te fizer o mal. É um outro tema de vídeo aqui para te poder compartilhar mais para frente. Então, a caridade, ela é a forma de você pagar para o universo tudo que você recebe na sua vida. Eduardo, ganhei uma xícara de presente, ó. Essa daqui é das antigas, hein? Quem tem aí em casa? Eu gosto de guardar essa xícara aqui, eu tô tomando um cafezinho nela. Ganhei uma xícara, Eduardo. Parabéns, você ganhou uma xícara de presente. Você já tem um saldo positivo na sua conta. Como que você vai pagar esse saldo positivo? Como que você vai devolver isso para o universo? Não precisa ser para a mesma pessoa que te deu a xícara. Pode ser para outras pessoas. Que forma que você ajuda? Ah, Eduardo, eu gosto de ajudar a resgatar animais nas ruas. Eu levo para entidades, para ONGs, doações, para ajudar a recuperar esses animaizinhos que estão abandonados. Ah, Eduardo, eu gosto de todo domingo ir num asilo fazer companhia para os idosos. Porque tem muitas pessoas velhinhas que estão lá morando sozinho, que já foram, às vezes não tem parente, ou às vezes os parentes abandonou, e eu vou lá fazer companhia para eles.
Olha quantas coisas eu estou te dando de exemplo. Ah, Eduardo, eu gosto de fazer um multirão aqui na minha cidade. A gente faz um multirão da cesta básica e a gente junta doações, alimentos não perecíveis e perecíveis. E aí a gente faz todo fim de semana. A gente escolhe um bairro para ir fazer um tipo de doação para algumas famílias mais carentes. Ah, Eduardo, eu participo aqui do evento da minha igreja, ou do meu centro, ou do meu templo. A gente faz organizações, a gente organiza eventos particulares para arrecadar dinheiro, porque aí com esse dinheiro a gente faz um sopão na cidade para os moradores de rua. Para o universo existem milhares de formas. Ah, Eduardo, eu não posso participar desses eventos, minha vida é muito corrida. A única forma que eu tenho é ajudar uma pessoa à distância, através da internet. Eu ligo a câmera e eu presto meu serviço através da minha profissão. Ah, eu sou um advogado e eu gosto de atender um cliente por mês sem cobrar para ajudar. É uma forma de pagar. É uma forma de você devolver para o universo em forma de gratidão por tudo que a vida te proporciona de bom. Então, eu quero que você entenda que a gente sempre está em débito com o Criador, porque Ele sempre nos proporciona momentos de crescer na vida. Às vezes a gente pede uma coisa em oração e a gente nem se lembra que aquela coisa já se realizou. E aí, inconscientemente, a gente já está em débito. E aí a gente sente que algumas coisas na vida começam a travar e você não lembra que talvez você está em débito com a criação, com o Criador. Porque eu e você viemos da mesma fonte, do mesmo Criador que tudo é. E Ele está em tudo, Ele está em todos. Nós temos a mesma centelha divina. Então quando eu pratico a caridade para você, eu também estou praticando para mim. E o Criador está sendo beneficiado por isso. Então quando você pratica o mal para o outro, você também está praticando para você. Porque o Criador está em mim, em você, e Ele também está experienciando isso. Tá fazendo sentido? É isso que eu quero chegar contigo aqui. Então, a palavra deste vídeo é equilíbrio. Nós estamos aqui de passagem. Isso daqui é temporário, é uma escola. Nós descemos, incorporamos aqui nesse corpo, incorporamos foi bom. A gente entrou nesse corpo aqui com um espírito, com uma alma que você tem, porque você tem uma alma, mesmo você não acreditando. Vai continuar essa jornada depois desse corpo aqui, que vai apodrecer debaixo de uma terra. E aí você vai continuar e você vai levar as experiências que você está aprendendo aqui nessa terra. E aí eu te pergunto, você está buscando o equilíbrio aqui? O equilíbrio é a palavra para você crescer e prosperar aqui nessa terra. O equilíbrio. Decora isso. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Lembra? Não lembro quem fala essa frase, mas eu gosto de sempre falar isso. Nenhum nem o outro. O equilíbrio dos dois. A balança. Lembra da balancinha aqui que eu tô falando? Busque o equilíbrio para você prosperar. E aí vai dar tudo certo na sua vida de fato. Tá? E também não adianta você querer só crescer materialmente, prosperar e constituir um monte de patrimônio, porque quantas histórias a gente tem aí na internet, quantas histórias a gente tem na mídia de gente que morreu, se matou. Tem uma história de uma mulher aí, eu não sei se é em Londres, se é nos Estados Unidos, se matou, tinha 800 milhões na conta, 800 milhões de dólares, vários patrimônios, era sozinha, não tinha ninguém, não achou sentido na vida, foi lá e se matou. Olha só, às vezes a pessoa tem uma grande quantidade de dinheiro, tá ali prosperando, mas não achou sentido na vida. Por quê? Não praticou a caridade. Não achou sentido em ajudar o próximo. Porque a gente só acha sentido na vida quando a gente envolve outras pessoas nessa prosperidade que a gente tanto almeja. A gente só acha sentido na vida quando a gente envolve o coletivo. É para isso que a gente está aqui. Não faz sentido a gente querer tudo para nós e se esconder dentro de uma caixinha e ficar lá. Ai, é gostoso, Eduardo, ficar aqui quietinho, sozinho. Mas você não veio para ficar quietinho e sozinha. Você veio para experienciar relacionamentos, para você aprender novos trabalhos, para você aprender novas línguas, novos idiomas, para você se relacionar com outras pessoas. Vai ter pessoa que vai te decepcionar, vai ter pessoa que vai te fazer feliz. E é isso a vida. É por isso que você está aqui. Então busque o equilíbrio.
o equilíbrio entre prosperidade espiritual e prosperidade material. Os dois, é uma junção. E aí sim você encontrou a chave que te liga diretamente com o Criador divino dessa terra. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se vê então até os próximos vídeos. Até lá!